Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caros irmãos, com alegria fazemos mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Convidamos a todos a nossa prece para que possamos sintonizar com os Espíritos do Alto, solicitando as bênçãos de Jesus para esse momento. Querido Mestre Jesus, pedimos a Tua presença e a Tua luz conosco, para abordarmos o tema desta noite, em que entraremos em contato com personagens do Teu Evangelho de amor. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos serenidade, paz interior, para apreendermos as Tuas lições. Agradecemos pelas bênçãos da doutrina espírita em nossas vidas, nos iluminando, ampliando o nosso entendimento sobre todos os fatos, mas, sobretudo, sobre as Tuas lições. Ajuda-nos sempre, Jesus. Precisamos do Teu apoio e do Teu amor. Aos mentores que nos acolhem nesse momento, nós também só temos a agradecer. A Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe espiritual. Que a paz do Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre. Muito bem, o nosso tema, o outro discípulo, oculto, está em João, capítulo 18, de 12 a 16. Vamos ver qual é o contexto dessa passagem do capítulo 18, que é muito importante para nós, para o nosso entendimento. O contexto é a prisão de Jesus. Então, é aquele momento em que Judas já havia traído ao mestre, então ele recebe um destacamento de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. E eles estavam no jardim, aquele jardim das oliveiras, onde muitas vezes Jesus reuniu-se com seus discípulos. Então ele chega com os guardas e Judas beija Jesus. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: a quem buscais? Então, já aqui nós percebemos a grandeza do Mestre. Ele se antecipa aos guardas e já pergunta antes de qualquer coisa a quem buscais. E eles dizem: a Jesus de Nazaré. Jesus, então, se identifica: eu o sou. E mais à frente vai acontecer nesse capítulo que ele pergunta novamente: a quem buscais? Jesus perguntando àquele destacamento de homens. E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: eu sou ele. Então, em momento algum, Jesus vai se esquivar desses guardas ou daquela possibilidade da prisão. E ele dá ali uma demonstração para todos nós da sua grandeza espiritual. Diferente de muitos outros, né, que fugiriam ou se esconderiam ou negariam, como nós
Encontramos também nesse capítulo 18 a negação de Pedro, né, mais à frente, mas esse não é o nosso foco, né? O nosso foco é o outro discípulo, que ele vai ser citado por João aqui na sequência dos acontecimentos que nós vamos ver, que ele fala sobre a prisão de Jesus. Então, o capítulo 18. Então, o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e ataram-no. E conduziram-no primeiramente a Anás, porque era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia a Jesus. E o mesmo fazia outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquela que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então, meus irmãos, vamos até voltar aqui, para a gente situar esse momento. Jesus, junto com o destacamento. Então, Jesus já está amarrado, né? Porque eles prendem, atam Jesus. E ele vai sendo conduzido a Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote. Então, eles há muito já queriam prender a Jesus. E nesse momento, Jesus está sendo levado para a casa do sumo sacerdote. Acontece que Simão Pedro também seguia a Jesus nesse momento, e o mesmo fazia outro discípulo. Está aí o nosso personagem do nosso estudo de hoje. E João já vai citar. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E ele entra no palácio do sumo sacerdote. Só que Pedro não pode entrar. Pedro fica do lado de fora do portão. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquela que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então, percebemos a cena, né? Vamos aqui compreender quem era esse outro discípulo, fazendo um estudo mais cuidadoso dessa passagem e de outras que podem indicar para nós quem seria esse outro discípulo. Vejamos aqui no versículo 15, em que João afirma: o mesmo fazia outro discípulo. O mesmo o quê? Seguir a Jesus. Então, Pedro estava seguindo Jesus naquele momento. Mas havia um outro discípulo que fazia o mesmo. E este que fazia o mesmo era conhecido do sumo sacerdote. E no 16 ele volta a afirmar, quer dizer, ele vai reafirmar. Então, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote vai intervir, vai interceder pela entrada de Pedro. Ele chega junto à porteira, né, ou aquela serva do sumo sacerdote que estava à porta, e consegue que Pedro entre, né? Depois dele interceder, também é franqueada a Pedro a entrada na casa do sumo sacerdote. Então, a gente vê aí que esse outro discípulo, além de ser conhecido, tinha ali uma certa autoridade, porque ele pode interceder pela entrada de Pedro. Já é um primeiro dado para nós, né? Então, ele também seguia Jesus, isso também é importante. Né? Por que esse outro discípulo seguia Jesus ali naquele momento da prisão?
Ele entra junto com Jesus na casa do sumo sacerdote. Quem seria ele? Vamos aqui levantar algumas hipóteses. Vamos aqui primeiro para a pergunta. Olha, antes da pergunta, né? Simão Pedro seguia a Jesus. O mesmo fazia o outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Isso é importante, né? Para a gente tirar as nossas ideias daqui. O outro discípulo também seguia Jesus, assim como Pedro. Ele entra, tem acesso à casa para onde Jesus estava sendo levado. Entra com Jesus, porque era conhecido do dono da casa. Isso é muito importante para a gente identificar esse outro discípulo, que era o sumo sacerdote. Só que Pedro fica do lado de fora, né? Vamos repetir aqui para fixar bem. Então, saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote. Falou aquela que guardava a porta e trouxe Pedro. Então, está aí a influência e a autoridade que tinha aquele outro discípulo na casa ali do sumo sacerdote e sob a governanta, ou aquela que guardava a porta. E Pedro aí pode entrar, e dali continua João narrando esse episódio, e mais à frente Pedro vai ser reconhecido, e aí pelos guardas que estão ali naquele ambiente, né, do sumo sacerdote, e ele vai negar, e aí a gente já conhece essa outra parte. Mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é nós procurarmos compreender, entender, descobrir quem é esse outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. Pedro não pôde entrar, né? Não pôde estar lá dentro, mas o outro discípulo entra. E ao notar que Pedro ficou para fora, ele sai. Fala aquela que estava à porta, intercede pela entrada de Pedro. Olha aí, né? Nós estamos reforçando para ver a influência desse personagem junto àquela serva do sumo sacerdote. Ele consegue pôr Pedro para dentro. Quem era esse outro discípulo conhecido do sumo sacerdote? Nós vamos trazer aqui algumas hipóteses. Quem poderia ser? A prisão de Jesus foi narrada também antes disso, antes de Marcos, né? Então, João, no capítulo 18, no versículo 16, como nós falamos, né? O outro discípulo, na Bíblia King James, 1611, nós encontramos um comentário, né? No estudo que vem junto com essa Bíblia. E esses estudiosos apontam que era provavelmente aquele a quem Jesus amava, né? Então, eles estão se referindo ao próprio João Evangelista, que narrou essa passagem, né, da prisão de Jesus. Mas nós, numa observação mais atenta, vamos ver que não é provável que seja João. Que João também era apóstolo, era discípulo, caminhava com Jesus ali, assim como Pedro. E se a Pedro não foi permitido que entrasse, por que João seria? A ele seria permitida a entrada na casa do sumo sacerdote. Nós entendemos que pode não ser assim. Tá? Então, nós encontramos essa afirmação que poderia ser, né? Ou essa probabilidade que esses estudiosos apontam, né? Que seria aquele a quem Jesus amava, mas nós achamos que não. Porque ele poderia ser reconhecido também e não entrar na casa do sumo sacerdote. Marcos também vai narrar essa passagem da prisão de Jesus. Então, só João e Marcos é que fazem esse registro.
E no capítulo 14, lá pelo versículo 51, 52, nós encontramos uma citação que vai falar de um personagem que vai estar nesse momento da prisão de Jesus. Diz o seguinte, que era alguém que seguia Jesus também. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então, meus amigos, aqui nós vemos um personagem que se encontrava ali naquele contexto e que estava seguindo Jesus. Mas olha o que acontece com ele. Será que poderia ser esse conhecido do sumo sacerdote? É fácil a gente intuir que não, né? Porque tentam segurá-lo também, né? Lançaram-lhe a mão, mas ele, ó, fugiu e nem se importou de fugir nu. Ele estava apenas envolto em um lençol. E ele deixa o lençol para trás e foge, né? Então não poderia ser esse que depois foi entrar na casa do sumo sacerdote. Então aqui também é um personagem que estava nesse momento, mas a gente acredita que não era ele. Em João, lá pelo capítulo 19, né, versículo 38 a 42, há um outro personagem importante que ele cita, que é uma das nossas hipóteses também. Vejamos, José de Arimateia. Depois disso, José de Arimateia. Atenção ao que a Bíblia registra sobre José de Arimateia. O que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Olha que importante. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. José de Arimateia era um homem de grande influência naquela sociedade da época. Ele era discípulo de Jesus, está claramente, está explícito aqui no Evangelho de João. Mas João também destaca, mas oculto por medo dos judeus. Mas ele era muito influente, tanto que ele pede o corpo de Jesus a Pilatos. Então, aqui nós vemos o momento depois da crucificação. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Olha só, então era um homem que tinha uma grande influência naquela sociedade junto daquela autoridade, que devia ser seu amigo, né? Mas também foi Nicodemos. Então, junto a José de Arimateia, Nicodemos prepara o sepultamento de Jesus. Eles vão dar a Jesus um tratamento, né, equivalente à grandeza do mestre. Eles vão fazer ali aquele embalsamento do corpo, né? Então, Nicodemos vai levar esses 100 arráteis, né, mirra e aloés, que eram essências, né, que eram produtos ali, perfumes de alto custo, e dão a Jesus um sepultamento digno do mestre e do apreço que eles tinham pelo mestre. Bem, então temos uma hipótese aqui, José de Arimateia. Tá claro que ele era discípulo, mas esse detalhe aqui, que ele era oculto por medo de Jesus, por medo dos judeus, já nos indica que também não poderia ser José de Arimateia, porque o nosso discípulo oculto era conhecido do sumo sacerdote,
Poderia ser José de Arimateia? Sim, poderia. Ele era um homem influente que também fazia parte do Sinédrio. Mas ele era oculto por medo dos judeus. Isso é um ponto fundamental para a gente ver que não era. Porque o discípulo oculto, o outro, ele entra na casa de Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote. Ele não tinha medo, né, dos judeus. E aqui nós temos um outro personagem, que é Nicodemos, que nós vamos avaliar. Será que poderia ser Nicodemos? Nós já conhecemos alguma coisa sobre esse personagem, Nicodemos. Vamos ver o que João, também João, que nos apresenta Nicodemos. E olha como ele apresenta. No capítulo 3, no versículo 1, João registra: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Está vendo a diferença para José de Arimateia? José de Arimateia temia os judeus, não queria aparecer como discípulo por medo dos judeus. Já Nicodemos é apresentado como uma autoridade entre os judeus. Então, ele era um homem do Sinédrio também, era um doutor da lei, era mestre em Israel, mestre da lei mosaica. Então, João apresenta assim, que Jesus veio ter, ele, Nicodemos, veio ter com Jesus à noite. Olha o que Nicodemos fala para ele. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Vejamos, meus irmãos, que ele já se dirige a Jesus como mestre, reconhecendo que ele veio da parte de Deus. Então, Nicodemos já sabia, né, que ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus estava fazendo se Deus não estivesse com ele. Então, a gente entende também que Nicodemos acompanhava Jesus, porque ele provavelmente presenciava a realização desses sinais milagrosos. E ele compreendia o que Jesus estava ensinando, porque ele reconhece que ele é mestre. Então, esse personagem vai tomando aqui uma forma para nós. Ele era uma autoridade entre os judeus e ele reconhecia a autoridade de Jesus, né? Então, aqui é o diálogo que eles têm à noite. Lá no anterior que nós falamos, já foi depois da crucificação, né? Manteve-se ali Nicodemos junto do mestre para proporcionar a ele um sepultamento digno da sua grandeza. Então, vamos lá, nós temos João ainda apresentando Nicodemos, numa outra passagem. Vejamos, capítulo 7, versículo 45. Olha o que diz esse versículo. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Vejamos o cenário desse versículo. Os guardas foram mandados buscar Jesus pelas autoridades do Sinédrio, mas os guardas voltam sem Jesus. Então, ali, diante daquelas autoridades, começa-se a travar uma conversa sobre Jesus. Os guardas disseram que não puderam trazê-lo, porque não havia nada contra ele naquele momento. E aí, as autoridades, né, começam a questionar e aparece Nicodemos se coloca Nicodemos para defender Jesus.
Vejamos aqui, Nicodemos, que era um deles quem? Dos judeus, do Sinédrio, dos fariseus, das autoridades. Nicodemos era uma autoridade e que faz uma defesa pública de Jesus perante os seus pares, né? Então a gente destaca aqui que essa passagem traz uma defesa pública, né, ante os seus pares ali no Sinédrio, que Nicodemos faz de Jesus, questionando, porque na lei dizia-se que um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e sem se ter o conhecimento do que ele faz ou do que ele fez. Então, Nicodemos usa a lei, né, a própria lei ali daquela sociedade para defender Jesus. Olha que interessante, gente, como vai se definindo para nós o caráter desse personagem Nicodemos e a posição que ele ocupava ali e o seu papel diante de Jesus, diante dessa situação da prisão e da condenação de Jesus. Vejamos aonde que ele se colocava, né? Quem era ele ali? Ele estava defendendo Jesus diante de todos ali, no Sinédrio. Muito bem, meus irmãos, nós já podemos aqui ter uma ideia, né? Porque nós trouxemos algumas hipóteses de quem seria aquele discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, a ponto de interceder pela entrada de Pedro na casa do sumo sacerdote, naquele momento da prisão de Jesus. Quem era esse? Então, já sabemos que não poderia ser aquele rapaz que está na narração de Marcos, envolto num lençol, que saiu nu, porque ele foge, né? Ele está com medo também de ser preso. Não poderia, entendemos, que ser João, o próprio João, porque João, como discípulo, provavelmente também ficaria do lado de fora, seria barrado ali na entrada da casa do sumo sacerdote, né? José de Arimateia, ele temia ser reconhecido pelos judeus como discípulo de Jesus, né? Então, provavelmente não era José de Arimateia. Ele era amigo de Pilatos, sim, ele era um homem muito influente naquela sociedade da época, mas ele era discípulo oculto, escrito com todas as letras ali, né? Oculto por medo dos judeus. Entendemos, então, que esse personagem Nicodemos era um deles. Era ali da turma, vamos dizer, do sumo sacerdote. Ele era um doutor da lei, ele era um fariseu também, e era doutor da lei, era mestre em Israel, e pela sua conduta reta, ponderada, ele era ouvido pelos outros ali no Sinédrio. Por isso, e também porque reconhecia no mestre a sua autoridade, o conhecia e reconhecia como mestre, ele vem fazer a defesa de Jesus perante os outros, quer dizer, não foi de forma oculta. Ele faz ante os seus pares ali essa defesa de Jesus. Então, esse é um ponto muito importante, é uma circunstância que nós devemos observar. Se nós voltarmos lá em João 18, 12 a 16, podemos novamente perguntar: quem seria esse outro discípulo que seguia também Jesus e que era conhecido do sumo sacerdote, a ponto de ter um livre acesso à casa do sumo sacerdote e também interceder pela entrada de Pedro junto à serva do sumo sacerdote? Seria Nicodemos. E ainda, meus irmãos,
nós encontramos no livro Estante da Vida, do espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, o capítulo 40, que se intitula Por que, Senhor? Nele acontece um diálogo entre Nicodemos e o mestre. Nesse diálogo, ele questiona a atitude do mestre, do Senhor, em diversas situações de seu ministério aqui na Terra, como a relembrar cada passagem dele e reafirmar sua mensagem. Fica evidenciado nesse texto que Nicodemos era um discípulo que conhecia, seguia a Jesus e entendia as suas lições. Então, Humberto de Campos descreve uma visita que Nicodemos teria feito ao plano espiritual, na mansão espiritual onde Humberto de Campos se encontrava. E lá ele vai narrar esse diálogo que ele teve com Jesus. Nicodemos vai à beira do lago, aonde tantas vezes o mestre ensinou, e Jesus já não estava mais encarnado aqui na Terra, e Nicodemos fala com ele, pede a ele instruções, e o mestre o orienta, né? Então eles vão travar um diálogo sobre justiça, sobre misericórdia, porque Nicodemos era um doutor da lei e aplicava a justiça. Então, é muito interessante esse diálogo, que se encontra nesse livro, Estante da Vida. E como a gente registrou aqui, é mais uma afirmação de que Nicodemos era um discípulo, e um discípulo que seguia e compreendia as lições, porque depois ele aprofunda os ensinamentos de Jesus. Muito bem. Então, além do conteúdo evangélico, nós temos também esse texto no livro Estantes da Vida sobre Nicodemos como discípulo e seguidor de Jesus. Vamos seguindo aqui, porque nós temos uma pesquisa aqui para ser apresentada, né? Que é uma pesquisa sobre reencarnação, que é conduzida por Aderlande. Aderlande é o presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E há muitos anos ele conduz uma pesquisa feita com todo o critério, baseado na doutrina espírita, também com os critérios que o próprio Allan Kardec utilizou, né, que se utilizou da mediunidade também. Então, esse trabalho, ele resultou num conteúdo muito grande, e parte desse conteúdo vai virar livro, né? Então, o que essa pesquisa sobre reencarnação traz para nós? Aqui é a coordenadora espiritual do trabalho de pesquisa sobre reencarnação, Santa Teresinha de Lisieux. É ela que vai trazer as revelações sobre diversos aspectos, inclusive dos personagens da Bíblia. Então, vamos lá. Da realização dessa pesquisa, resultou um livro, ainda inédito, que brevemente será publicado. Em um trecho desse livro, Aderlande pergunta a Santa Teresinha quem era esse outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote. O que será que foi revelado? Resposta de Santa Teresinha: Nicodemos, aquele que era sacerdote, membro do Sinédrio e mestre em Israel, que se encontra no capítulo 3 de João, no versículo 10, né? Quando João apresenta Nicodemos com essas credenciais aqui, né? Sacerdote, membro do Sinédrio, mestre em Israel, o que o próprio Jesus fala, né? Tu és mestre em Israel e não conhece essas coisas,
né? Naquele diálogo que todos conhecem sobre a reencarnação. Então, meus irmãos, essa pesquisa, ela revela que esse discípulo, o outro discípulo, que está nessa passagem de João, capítulo 18, é mesmo Nicodemos. Com esses raciocínios, advindos de um estudo mais detalhado dos textos bíblicos, podemos chegar a algumas hipóteses sobre quem foi esse outro discípulo de Jesus, e que tudo indicava que foi Nicodemos. O que as revelações de Santa Teresinha, através da pesquisa de Aderlande, vieram a confirmar. Então, nós queremos aqui, com a apresentação desse estudo, ressaltar a importância do nosso estudo das passagens evangélicas com bastante atenção, para que a gente não faça uma leitura superficial. Quando nós nos debruçamos nessa busca do entendimento maior, nós chegamos a conclusões, nós podemos levantar hipóteses, nós podemos ir caminhando para chegarmos a algumas conclusões, como esses raciocínios que nos levaram a entender que quem entrou junto com Jesus na casa do sumo sacerdote e depois intercedeu pela entrada de Pedro, naquele momento crucial, né, da história, que foi a prisão de Jesus, foi mesmo o discípulo conhecido do sumo sacerdote, membro do Sinédrio, doutor da lei, Nicodemos, que seguia a Jesus. Nós, então, chegamos ao final do nosso estudo, esperando que todos tenham aproveitado realmente esse sentido do estudo evangélico, do conhecimento, da nossa abertura para essas novas compreensões de um conteúdo que já está lá, né? Falta a nossa atenção. E Santa Teresinha vem a confirmar essa hipótese, trazendo a revelação através da pesquisa. Nós agradecemos a oportunidade, pedindo ao meigo Rabi que nos inspire sempre, que nos apoie e que nos dê bom ânimo para seguirmos adiante nos nossos estudos e na consequente melhora íntima que vem desse conhecimento e da proximidade com as lições de Jesus. Muito obrigada.